Aleluia! Estejamos em pé, vamos receber o pregador da noite, pastor Donifan da Fé, pastoreia a congregação Nova Jerusalém, ali no Parque Royal, e uma vez mais será o mensageiro nesta noite. A igreja quer recebê-lo com alegria. Diga, pastor Donifan, Deus seja com o irmão, Deus seja conosco. Obrigado, pastor Marcos. Graça e paz a todos. Nós estamos gratos a Deus pelo privilégio de, mais uma vez, ter acesso a esse púlpito para vos trazer, para vos ministrar a palavra de Deus. Então, sem delongas, vamos para o texto, vamos para a Bíblia Sagrada. Zacarias, capítulo 9, versículo 9. Temos muitos textos bíblicos que vamos ter que apresentar, então vou ler apenas um versículo. Eu não sei se conseguirei também recitar os outros, mas vamos tentar. A paz do Senhor a todos que estão em casa, participando desta reunião de culto através da internet. Deus vos abençoe grandemente. Está escrito assim: alegra-te muito, ó filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, e sobre um jumentinho, filho de jumenta. Espírito de Jesus, eu te adoro mais uma vez neste dia e te peço graça para falar a este povo, a todos que estão ao alcance da nossa voz, esta palavra que tu colocaste em meu coração. Espírito Santo, ajuda-nos, abre-nos o entendimento. Abre o entendimento do meu irmão, da minha irmã, desta pessoa que está em casa, no trabalho. Abençoa cada um dos que estão aqui no templo central da DIG. Tua presença seja notória, Senhor, através do ardor, através, Senhor, de respostas, através de conversão, através do Espírito Santo, da tua manifestação sobrenatural. Toma o primeiro lugar, em nome de Jesus, que sejam quebradas as barreiras espirituais, que a tua presença, ó Espírito da graça, seja notória em cada um de nós. E que todos digam, por favor, se assente. Podem. Introdutoriamente, na cidade paulista, este 9º capítulo de Zacarias, um livro pequeno, apenas com 14 capítulos. O jovem Zacarias, ele profeta, ele inicialmente começa falando a respeito do juízo sobre os inimigos de Israel. Ele começa falando sobre coisas terríveis que viriam sobre a faixa de Gaza. Ele vai argumentando, entre outros fatos. E então, repentinamente, ele faz menção de algo que nos chama a atenção aqui nesse texto. E ele diz aqui sobre Jesus. É uma profecia messiânica. E vale salientar que o rei que virá primeira vez, antes de ir ao Gólgota, o Senhor Jesus, que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, ele veio antes como um cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas o cumprimento definitivo desta profecia, a vinda do rei em glória, como é falado em Mateus, Jesus, no seu grande discurso profético, Mateus 24 e 25, que ali fala da volta dele em glória. Tá? Jesus está se referindo a 3 coisas que iriam acontecer. Ele fala que os discípulos perguntaram que sinais haverá da tua vinda,
quando acontecerão essas coisas, que sinais haverá da tua vinda, o sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Quando Jesus ele está em casa, ele responde aos discípulos sobre esses 3 pontos. O sinal da vinda, ele fala sobre o que sinal haverá da tua vinda, ele fala também sobre os outros 2 pontos que eu acabei de recitar, ou de falar, ele fala aqui sobre o fim do mundo. Então, veja, o final da era. Mas quando ele está falando sobre isso, Mateus 24, vai até Mateus 25. Mateus 25, ali nós encontramos o julgamento das nações e também a volta de Cristo, a implantação do reino começa ali em Mateus 25. Mas, enquanto isso não acontece, enquanto este fato não ocorre na história, dentro do espaço-tempo, na humanidade, quando Jesus virá como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, ele veio, esse rei, ele veio, mas ele veio como um cordeiro humilde, um cordeiro que tira o pecado do mundo. Então, antes de vir em glória, ele veio a primeira vez, como diz Hebreus 9, ele aparecerá segunda vez sem pecado. Em Mateus 9, versículos 24 até o versículo 27, tem as 3 manifestações de Cristo na história. E essas 3 manifestações, se você pegar o texto bíblico, der uma olhadinha, você vai ficar maravilhado, porque apresenta Jesus Cristo lá na cruz, apresenta Jesus Cristo hoje no trono e apresenta Jesus Cristo vindo em glória, aparecerá a segunda vez aos que esperam para a redenção. Mas veja, olha o que diz a Bíblia, a tradução viva, que na verdade que nós chamamos de tradução, mas ela não é exatamente uma tradução, é uma paráfrase. Diz assim: alegre-se muito, meu povo, gritem de felicidade, vejam todos, o seu rei está chegando, ele é o justo, o vencedor. Apesar disso, ele é muito humilde e vem montado um jumentinho. Coisa linda. Nós encontramos Zacarias profetizando sobre a vinda do rei, mas antes dessa vinda acontecer em glória, ele viria montado no jumentinho e entraria em Israel. Agora, a abrangência dessa profecia de Zacarias, ela é relevante, irmãos, porque nós encontramos recitado nos 4 evangelhos, 4 evangelhos fazem citação desse fato, ou dessa profecia, e todos eles falam também acerca do cumprimento. Agora, o que me chama a atenção é que, admiravelmente, em cada um dos 4 relatos dos evangelhos, inclusive os sinópticos e o de João, vemos algum outro detalhe para aplicação àqueles que deixam o rei entrar no seu coração. Ou seja, que o recebem. Começamos com a apresentação de Mateus. Eu quero começar aqui, vamos começar do começo. Mateus. Veja, Mateus, capítulo 21, é a entrada de Jesus em Jerusalém. E todos eles fazem questão de apresentar nessa profecia de Zacarias, Jesus montado no jumentinho, filho de uma jumenta. Aparece até redundante, mas é o que está escrito. E quando se aproximou de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou então Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: ide à aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa e um jumentinho com ela. Desprendei-a e trazei-mo. Então, Jesus disse, olha, vá lá. Jesus deu o lugar, o endereço, deu até o número, hoje seria o número da casa. Você vai lá, lá estará uma jumenta com seu jumentinho, você vai desprender e trazer para mim. E
Se alguém vos disser alguma coisa, dizei ou direis que o Senhor os admisté, e logo, ou o Senhor precisa dele, na outra tradução. O Senhor precisa dele, e logo os enviará. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta que diz: dizei à filha de Sião, eis que o teu rei aí te vem. Olha a diferença. Ele já começa a abordar. Ele não diz vem a ti, aí te vem. É importante isso aqui. Aí te vem, o teu rei aí te vem. Manso e assentado sobre uma jumenta e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. E, indo os discípulos e fazendo como Jesus lhe ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram as suas vestes, e fizeram-no assentar em cima. E muitíssima gente estendia suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. Andando em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: quem é este? E a multidão dizia: este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. E entrou Jesus no templo de Deus. O templo de Deus. Entrou Jesus no templo de Deus. É bem enfático, o templo de Deus. E expulsou todos os que vendiam e compravam no templo. E derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas para o sacrifício. E disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tem convertido em covil de ladrões. Veja, queridos, o que é que nós podemos aprender desse texto? É que em Zacarias 9 está escrito: eis aí vos vem o teu rei. Ou seja, ele vem a ti agora. E quando Jesus chega, ele entra no templo, ele expulsa os cambiadores, aqueles que trocavam quando as pessoas... Era um bom negócio o templo, pastor Marco. Naquela época o templo era um negócio, porque eles tinham que pagar impostos para Roma, e o imposto era caro, tudo estava na mão dos romanos, e eles tinham que cobrar, porque o sumo sacerdote, ele cobrava o imposto do templo, e o imposto no templo, ele não era barato. Então, se você ia de Nazaré para Jerusalém para oferecer sacrifício, então você não tinha como carregar o seu cabrito, às vezes, longe, muito subindo, 850 metros acima do nível do mar. Então, quando chegava lá, não tinha condições. O que é que eles faziam? Guardavam dinheiro. Quando chegava lá, eles trocavam aquele valor pelo dinheiro do templo. Existia uma moeda do templo. E quando eles trocavam a moeda do templo, agora sim, eles compravam o cordeiro, comprava as pombas, quem era mais pobres, comprava o animal que, de acordo com o sacrifício que eles iriam exercer ou iriam fazer no templo de Deus. Aqueles cambiadores eram pessoas que usurpavam. Por quê? Porque eles cobravam, o imposto era alto. Você está aparecendo hoje os mercados no Brasil. Estão aproveitando que a situação está delicada, então um quilo de alho está um absurdo. Ovo que era R$10, 30 ovos R$10, hoje você compra até por R$30. Então o que é isso? São pessoas que estão se aproveitando do momento para sugar do povo. Esse problema não é novo. Na época de Jesus já acontecia isso. E eles aproveitavam muito bem a sua roupagem sacerdotal, eles aproveitavam muito bem as suas funções de levitas, porque eles se tomavam, faziam aquilo e usavam para o templo, para pagar o imposto, mas também para viverem regaladamente. Jesus viu isso. E Jesus, ele
derruba os cambiadores. E ali Jesus está purificando o templo. Jesus, ele não aceitou aquele tipo de negociata dentro do templo. Jesus entrou no templo e os expulsou, como ele encontrará agora. Preste atenção a isso. Como o Senhor Jesus, eu quero fazer uma aplicação para nós. Jesus entrou no templo de Deus. Agora eu quero perguntar para você. Você é templo de Deus. Como ele te encontrará agora, neste momento? A Bíblia diz, Paulo, citando Paulo, ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, provenientes de Deus, e que não sois de vós mesmos? Nós encontramos ainda Paulo, porque fostes comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, nos quais pertencem a Deus. Então, Paulo está dizendo que nós não somos de nós mesmos. Paulo está dizendo que ele não tem mais vida particular. Paulo está dizendo que agora ele é de Cristo. Assim também, todos aqueles que se renderam a Cristo, nós não temos mais vida particular. A minha vida particular não é mais minha, não é mais privada, ela pertence ao Senhor Jesus, que é o nosso Rei. A Bíblia deixa bem claro, o Rei virá a ti. Então, quando ele entrou em Jerusalém, como é que ele encontrou Jerusalém? Estava uma bagunça, estava todos se aproveitando dos outros. Hoje, como está o templo do Espírito Santo de Deus? Como está o templo de Deus? A tua vida, como é que está? É uma vida egocêntrica? Quem manda em você é você? Você tem seus sonhos, seus projetos, firmado em você mesmo, no braço de carne, nas suas compreensões, nas suas axiologias? Ou seus projetos estão dominados pela presença do Espírito Santo de Deus? O que você faz é para a glória dele? Ou o que você faz é para a honra dele? Ou o que você faz é para a sua glória, vivendo o seu momento, o aqui e agora? Como você está vivendo aqui agora? O templo que não é seu é de Deus. Como você recebe o Senhor, o Rei dos Reis, esta noite? Então não há mais vida particular para quem está em Cristo. Deus interrompe a nossa vida, irmãos. A nossa vida particular, o Senhor Jesus, e nos transforma como um rio, como um canal. A nossa vida agora deixou de ser nossa, agora é um canal. Um canal fundo, um canal largo, onde flui o rio do Espírito, onde os projetos de Deus acontecem, passam por nós. De um lado está a presença de Deus, do outro lado está o mundo, mas no meio passa a vida, no meio passa a presença de Deus. Na minha vida está a presença de Deus. Como está o canal de Deus na tua vida? Você que é templo de Deus, como você está vivendo? Como você recebe o Rei hoje? Me lembro o texto de Gálatas, capítulo 2, versículo 21. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então, você não é mais de si mesmo, você agora vive para o Rei. Diga graças a Deus. Eu também posso citar João 7,31, o teu Rei. Ele santificou o templo. A nossa vida precisa ser santificada para receber, para ter em nós a presença do Rei. Diga glória a Jesus. Somos chamados, queridos, para sermos semelhantes a Cristo. Nós somos chamados para viver como Ele viveu. Nós somos chamados para ser a imagem do Senhor Jesus. Na primeira carta de João, no capítulo 3, no versículo 2, ele cita isso. Nós seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, nós o veremos. Mas veja,
De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele achado na forma humana, ele esvaziou-se. Então, nós precisamos nos esvaziar, nós precisamos nos colocar à disposição, e não fez como a si mesmo como de nenhuma ele fez a si mesmo como de nenhuma reputação. Ou seja, a prioridade de Jesus não era a vontade dele, a prioridade de Jesus era a vontade do Pai. Assim precisa ser com todos que estão em Cristo Jesus. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E isso não provém de vós, mas de Deus, que faz todas as coisas. Segundo ponto, ou percepção, que se pode observar dessa profecia, está em Marcos capítulo 11, versículo de 1 a 14. E eu vou tentar, pelo menos, explicar para vocês, porque se vai tomar muito tempo, mas deixa eu pegar um ponto aqui. E logo que se aproximaram de Jerusalém, de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou 2 de seus discípulos. Eles foram, soltai o jumentinho, a mãe e o filhote, e trazei-o. Foram encontrar o jumentinho. Quando eles estavam voltando, veja o versículo 8. Versículo 8. E muitos estendiam as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos das árvores e os espalhavam pelo caminho. E aqueles iam adiante, e os que seguiam clamavam, dizendo: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, bendito o Rei, bendito o reino de nosso pai Davi, que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Agora veja o versículo 11. Jesus entrou em Jerusalém, no templo, e tendo visto isso, tudo em redor, como se fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. E no dia seguinte, saíram de Betânia, teve fome, e vendo de longe uma figueira, que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E, chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus, falando, disse-lhe: nunca mais coma alguém fruto de ti, para sempre. E os seus discípulos ouviram. Ele vai procurar um lugar para dormir, para ficar com seus discípulos. E no dia seguinte, ele tem fome, mas ele vê folhas numa figueira. E quando ele vê folhas numa figueira, o texto diz: mas não era tempo de figos. Se não era tempo de figos, na nossa cabeça ocidental, nós deveríamos ficar questionando por que Jesus foi buscar figos, se o texto diz que não era tempo de figos. Bem, nós precisamos entender que a figueira ela é um símbolo de Israel. É um símbolo de Israel. Segundo, a figueira ela é uma árvore especial. Ela produz frutos, vamos dizer assim, atemporais. Ou seja, atemporais no que diz não é dentro do tempo das outras árvores. Quando você olha para uma figueira, que ela começa a brotar, ela não tem folhas. Os figos, os brotos começam a brotar e ainda não tem uma folha. Enquanto todas as árvores têm folhas, porque depois é que vai nascer o fruto, a figueira está brotando figos. E ela vai crescendo. Quando os figos estão grandes, é que começam a aparecer as folhas. O que é que nós podemos observar? É que Jesus procurou na figueira figos, porque a figueira estava anunciando que tinha figos. Vamos usar uma expressão, aquela atitude da figueira era uma pregação
para o mundo, representava a Israel o que Israel estava vivendo. Israel tinha a promessa, filhos de Abraão, promessa do Messias, tinha o templo, o lugar de adoração, tinha as promessas de Deus, de que Deus estava com eles. Então eles achavam que não iriam ser destruídos, Deus não iria destruí-los, Deus iria poupá-los, simplesmente porque ele tinha o templo, tinha a revelação, tinha a promessa do Messias, era um filho de Abraão. Então eles achavam que Deus não iria mexer com eles por causa dessas coisas. Só que eles estavam apregoando uma coisa, mas a vida nacional era outra. Eles estavam vazios, eles estavam sem vida, eles estavam vivendo para si mesmos, eles não esperavam o Messias, as profecias eram citadas apenas na boca, mas na sua vida prática, a sua vida prática era outra. E porque a vida prática era outra, eles estavam anunciando para as nações essas coisas, mas vivendo de forma ateia, de como se não acreditasse mais na revelação, na expressão bíblica, na palavra bíblica, nos mandamentos. Eles estavam vivendo para si mesmos, de maneira que Jesus procura figos, mesmo sendo fora de tempo, porque a figueira estava anunciando tinha, quando na verdade Jesus sabia que não tinha. Isso era um alerta para Israel. Era um alerta para aquela nação que estava vivendo de maneira egocêntrica, de maneira irreverente, de maneira omissa, de maneira que Deus não era prioridade na vida deles. Eles eram apenas religiosos sem vida. E cabe a nós também pensarmos que da mesma maneira o Senhor virá a ti. O Senhor virá a ti porque Ele sabe como está cada um de nós. Nós devemos pregar aquilo que vivemos. Mas, pastor Marcos, isso é tão difícil. Pastora Conceição, como é difícil. Jesus sempre, como a semana passada eu mostrei aqui no texto, eu mostrei Mateus capítulo 7 e depois fui para o capítulo 5. Duas naturezas. Uma natureza que é fingida, uma natureza que demonstra ser, mas de fato não é. E outra natureza que é produzida no joelho, é produzida na intimidade. Uns falam de ouvir dizer, uns falam por religiosidade, mas outros falam porque estão no tameion, outros falam porque estão no depósito, no aposento, aquele quarto do tesouro. Assim, quando nós vivemos no quarto do tesouro dos valores de Deus, nosso coração está lá em cima e nós não seremos de maneira alguma confundidos, não seremos roubados. Por quê? Onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Não ajunteis tesouro, pois, na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, mas ajuntai tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não consome, os ladrões nem minam e nem roubam. Terceiro ponto. Nós encontramos em Lucas 19, versículo 29 a 44. Acontece o mesmo fato. Só que tem no versículo 41 e 42, está escrito assim: e quando iam chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: ah, se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que a tua paz pertence, o que a tua paz pertence. Mas agora, isto está encoberto aos teus olhos. Isto está encoberto aos teus olhos. Esse texto fala, Jesus está olhando o período em que Israel, como nação, ficaria cega espiritualmente. Não teria discernimento mais sobre a salvação. Eles não entenderiam sobre o propósito de Deus, o propósito espiritual para aquele povo. Então, no cumprimento profético ou da profecia antigo-testamentária de Zacarias 9, versículo 9,
há também um aspecto profético dos tempos finais. O Senhor chorou amargamente sobre a cidade de Jerusalém. O Senhor chorou amargamente sobre aquela cidade. Mas por que Jesus chorou? Por expressar a profecia extremamente triste, que mais tarde se cumpriria duplamente. Em Jerusalém não ficaria pedra sobre pedra. E eles não estavam apercebidos que por causa do modus vivendi, por causa da forma que eles estavam vivendo, Deus os entregaria mais uma vez. No ano 70, depois de Cristo, a mando do general Tito, cercou Jerusalém e ali ficou algum tempo, e naquele cerco morreu muita gente. Muita gente. Inclusive, quando a Bíblia diz, Jesus diz, ai das grávidas, Jesus estava se referindo àquele período do tempo de Jerusalém destruído, cercado e destruído no ano 70. Porque no ano 70, os soldados, eles queriam saquear. Os soldados geralmente eram mercenários. Eles iam ali contratados por Roma. E quando eles entravam na cidade, eles pegavam os despojos. E eles sabiam, eles tinham espiões, eles espiavam todos os lugares antes de invadir. Eles sabiam que lá em Jerusalém, o lugar do tesouro era o templo. Lá dentro do templo tinha o cartório, onde todas as pessoas, os cidadãos, eram ali catalogados. Mas havia tesouros, vasos de ouro, pedras preciosas. E conta Flávio Joséfo que aquelas pessoas do templo, eles orientavam a engolir pedras, para que saindo dali, fugindo dali, eles pudessem depois pegar e poder recomeçar a vida deles. Então os soldados procuraram no templo e não viram nenhum tesouro. Pouquíssima coisa eles conseguiram. Então eles vão fazer o quê? Eles matam muita gente procurando pedras, coisas de valor. Inclusive, dizem alguns que as mulheres grávidas foram cortadas por soldados perversos procurando tesouros. Isso é triste, irmãos. O primeiro fato da profecia, Jesus chorou. Agora veja, por que Jesus chorou? Segundo ponto. Porque os judeus seriam cegados em relação ao plano da salvação, eu já citei aqui. Veja o que diz Romanos 11, versículo 25 e 26. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não sejais sábios em vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. E assim todo Israel será salvo, como está escrito, de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. Então, há uma profecia sobre isso, lá de Zacarias. E Jesus, sabendo disso, Jesus observa, Jesus chora por causa da condição espiritual deles. Mas eu quero também fazer uma aplicação para nós aqui hoje. Este acontecimento comovente, de que acabamos de citar aqui, queridos, poderia ter sido diferente. Poderia ter sido diferente para muitos que estavam ali de acordo com a atitude de crer, de depender de Deus. Se Israel tivesse dado ouvidos, se Israel tivesse dado ouvidos, tudo seria diferente. Jesus disse, Jerusalém, Jerusalém, que mate e apedreje aqueles que te são enviados. Quantas vezes eu te quis ajuntar, como a galinha junta seus pintinhos, e tu não quisestes. Tu não quisestes. Não é que Deus determinou nos seus desígnios, não é que Deus decretou que seria assim, mas Deus, ele sabendo da dureza do coração daquele povo, Deus deixou registrado pelo profeta, e Jesus cita mais uma vez, Mateus 23, 37. Agora, para nós hoje, irmãos, eis que vem aí, eis aí vem o teu rei. Mais uma vez,
eis aí vem o teu rei. Ele também está perto de ti, como estava lá em Jerusalém. Ele estava perto de cada cidadão de Israel. Ele estava perto de cada um. Ele podia socorrer, mas não pediram auxílio, não pediram ajuda, não se renderam, não colocaram o Messias como prioridade na agenda deles. Então, agora, ele também está perto de mim, perto de você. Ele está perto de você. E ele terá de chorar sobre o teu coração, sobre o nosso coração, se nós estivermos endurecidos. Então, veja, Lucas 19, 40. A cegueira é uma coisa terrível. Israel, até hoje, vive na expectativa do Messias que virá. O Messias já veio, mas ele virá outra vez. E por último, João 12. Em João 12, versículo 12 a 32, o relato também segue na mesma linha, diz assim: no dia seguinte, ouviu-se uma grande multidão que viera à festa que Jesus vinha a Jerusalém. Tomaram ramos de palmeiras, saíram-lhe ao encontro e clamavam: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. E achou Jesus um jumentinho, veja, achou Jesus um jumentinho. Assentou-se sobre ele, como está escrito: não temas, ó filha de Sião, eis que o teu rei vem assentado sobre o filho de uma jumenta. Os seus discípulos, porém, não entenderam isso no princípio. Mas, quando Jesus foi glorificado, então se lembraram de que isso estava escrito dele e que isso lhe fizeram. A multidão, pois, que estava com ele, quando Lázaro foi chamado da sepultura, testificavam de que o ressuscitaram dos mortos. Pelo que a multidão lhe saiu ao encontro, porque tinham ouvido que ele fizera este sinal. Disseram, pois, os fariseus entre si: vede que nada aproveitais? Eis que todos vão após ele. Alguns gregos vão querer ver Jesus agora. Veja. Ora, havia alguns gregos entre os que tinham subido a adorar no dia da festa. Estes, pois, dirigiam-se a Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, e rogaram-lhe, dizendo: Senhor, queríamos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André. E então André e Filipe o disseram a Jesus. E Jesus disse-lhes, Jesus lhe respondeu, dizendo: é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. É chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na verdade, vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Segundo, o quarto aspecto abordado pelo evangelista João é sobre dar muito fruto. João aborda isso não apenas aqui no capítulo 12, mas também no capítulo 15, quando ele fala sobre a vide. O que Jesus está querendo dizer aqui, irmãos? Quando os arqueólogos, eles entraram na câmara, uma das pirâmides, encontraram ali a tumba de Faraó, eles também descobriram naquele lugar grãos de trigo. Os cientistas pegaram, estudando aqueles grãos de trigo, eles tiveram a iniciativa de plantar aqueles grãos de trigo. Milênios depois da morte, milênios, e foi, aquele grão de trigo estava ali. Pegaram o grão de trigo, plantaram, e o grão de trigo floresceu. O grão morre e dá vida. Jesus está dizendo que para ser glorificado é necessário morrer. Jesus está dizendo, para que eu seja glorificado, eu preciso passar pelo processo da morte. Mas Jesus também diz, deixa bem claro através desse fato, que cada um daqueles que seguem a Ele precisam morrer.
Muitos que creem em Jesus aceitam o aspecto jurídico da cruz. O aspecto jurídico da cruz, lá de Romanos capítulo 5, versículo 6. Cristo morreu por mim. É uma realidade, meu irmão, é jurídico, isso é um ato jurídico de Deus. Ele deu a vida por você, você foi justificado. Você agora não tem mais nenhuma condenação, porque ele morreu e ele levou a nossa culpa. Mas rejeitam o aspecto orgânico. Eu morri com Cristo. Romanos 6,5 fala sobre isso. Então nós precisamos, da mesma maneira que Cristo morreu para ser glorificado e morreu por mim e por você, para dar vida a todos nós, eu preciso também morrer. Veja, eu estou dizendo, eu preciso morrer para que ele seja glorificado com Cristo. Se nós negarmos, ou seja, se nos negarmos a ser grãos de trigo, é porque não estamos dispostos a sacrificar tudo que somos e temos. E aí nós vamos ficar só. Jesus disse, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Se eu não morrer, eu fico só. Na versão de Marcos, e aqui eu termino esse quarto ponto. Na versão de Marcos, o jumentinho foi apenas um portador. O jumentinho foi apenas um portador da glória. Marcos 11, como nós lemos, versículo de 1 a 10. Então, as pessoas, aquele jumentinho foi visto por todos que estavam ali. Mas eles não estavam a atenção voltada para o jumentinho. O jumentinho era visto por todos, mas somente um tinha atenção, era o próprio Cristo. Na minha vida, eu sou um portador da glória. Tal qual aquele jumentinho, eu tenho que permitir, aquele jumentinho bravo que nunca foi colocado, ninguém havia cavalgado sobre ele, era rebelde, mas quando trouxeram a Jesus, ele aceitou o senhorio de Cristo na vida dele. Ele aceitou o rei sentar-se sobre ele. Ele aceitou ser guiado pelo rei. Ele aceitou que o rei desse a direção para vós o meu jugo e aprender de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus, ele é o portador, ou seja, nós somos aqueles que conduzimos Cristo em nossa vida. Nós portamos a glória de Deus neste templo, nesse corpo. Nós somos portadores da glória. Como é que nós somos portadores da glória? A partir do momento que nós somos soltos, assim como foi solto aquele jumentinho. O jumentinho foi solto e a partir daí ele teve utilidade para Jesus. Como nós precisamos, nós mesmos precisamos nos colocar como aquele jumentinho. E levaram o jumentinho a Jesus. Lançaram sobre ele as suas vestes. E assentou-se sobre ele. O jumentinho passou a ser visto por todos. Mas a atenção era somente para Jesus. Eu me lembro do que diz aqui o Evangelho de João 8,36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nesta noite, você pode ser liberto, tal qual aquele jumentinho foi liberto, tal qual aquele jumentinho que foi conduzido a Jesus, tal aquele jumentinho que aceitou aquele pano e as vestes de Jesus sobre ele, o peso de Jesus sobre ele, o jugo de Jesus. Ele aceitou a direção de Jesus. Que seja assim também na tua vida. Se renda a Cristo, entregue a tua vida para Ele e Ele te conduzirá a Nova Jerusalém. Que Deus continue abençoando cada um dos senhores, dos irmãos, das irmãs, em nome de Jesus. Estejam todos de pé. Se porventura alguém aqui esta noite, que ouvindo esta palavra, entendeu que o rei vem a ti,
Ele tem o direito de reinar. Foi ele que te comprou. O rei veio a ti. Você tem que abrir a porta do teu coração. O rei vem a ti. Você precisa dizer sim para ele. Fazer tal qual aquele jumentinho. De não resistir. De dizer, Senhor, a minha vida é tua. Eu me rendo. Toma o primeiro lugar. O rei vem a ti. Qual vai ser a tua atitude com relação a isso? Se você entende que precisa de uma rendição a Cristo. Jesus não é mercadoria de terceira. Eu não ofereço Jesus para ninguém. Eu convido as pessoas a que venham e se rendam a Cristo. Jesus, ele não é oferecido a você. Você é que se oferece a ele e diz, Senhor, eu não tenho para onde ir. Para onde iremos nós? Se só tu tens as palavras da vida eterna. Se há alguém esta noite, nós estamos aguardando a sua resposta.